Boa noite, minha rapaziada vascaína, que é Ricardo Rigues falando pro canal Ricardo do Canal Vascaíno. A partida entre Vasco da Gama e União Rondonópolis acabou agora, ainda há pouco. Vasco venceu por 3-0, uma atuação muito boa no segundo tempo. Primeiro tempo acabou 0-0, o time do União Rondonópolis custou uma bola pro gol que não foi pro gol. O Vasco teve a maior parte das ações, mas muita falta de tranquilidade. A meu ver, a escalação do Alex Teixeira errônea, tá? O Alex Teixeira é um jogador a menos em campo para um time como o União Rondonópolis, que se propôs a se defender todo o tempo, visivelmente tentando levar o jogo para os pênaltis. Você com o Alex Teixeira, toda a bola chegava nos pés dele, a bola, no mínimo, no máximo, ela voltava para a defesa. Quando ele não perdia o domínio da bola ou estragava uma jogada ofensiva. Então, ao meu ver, a escalação do Alex Teixeira, para mim, o Alex Teixeira já deu. Tá ok? Não tem. O União Rondonópolis é um time muito fraco, com todo respeito ao time do Mato Grosso. É um time fraco, tá? Foi recém-montado também, né? Pro Campeonato Mato Grossense. Então, ainda falta muito entrosamento pro time, né? Você vê que as conexões de defesa, meio campo e ataque não funcionam direito, né? Então, para disputar uma partida contra o time da Série A, realmente era muito pesado. Só restava para o União Rondonópolis tentar se defender e levar para os pênaltis. Era a única chance de classificação do União Rondonópolis para a segunda fase da Copa do Brasil, o que não aconteceu, porque o jogo no segundo tempo, o Vasco fez uma alteração no intervalo, ele tirou o Matheus Carvalho e colocou o Tietê. Logo aos 4 minutos, né, não foi por conta da substituição não, tá? Foi por conta da atitude do time. Levando um toque de bola, o Vélez foi fazer o pivô, tomou uma pancada dentro da área, o juiz marcou o pênalti, o próprio Vélez pegou, bateu, bola num lado, o goleiro no outro, bateu no canto direito do goleiro Fernando, que eu vou comentar daqui a pouco a respeito da atuação do goleiro do União Rondonópolis, tá ok? O Vasco fez 1-0. E aí, o Vasco fez 1-0 e foi jogando a bola, fazendo a bola ali, tranquilo, né? Só que acontece, chegou um certo ponto da partida que o time podia segurar mais a bola, tocar mais a bola, cadenciar mais o jogo, ficar mais com a posse de bola. O União Rondonópolis, mesmo tomando gol, ele tudo bem, levantou um pouco as linhas, mas não fazia efeito nenhum na defesa do Vasco. Então o Vasco poderia manter mais a posse de bola, entendeu? Tocar a bola, segurar, ir na boa, tá? Porque se estava 0-0 e se defendendo, o Vasco conseguia quebrar as linhas de marcação do União Rondonópolis com 1-0, e obrigar o Rondonópolis a sair para o jogo, mesmo que timidamente, abrindo espaços na defesa do próprio time, e o Vasco poderia se aproveitar disso. E aí o Vasco fez as substituições, fez 2 substituições aos 20 minutos do segundo tempo, entrou o Janavi e saiu o Alex Teixeira, estava inoperante na partida, e entrou o Ryan no lugar do Zucarello. Fez uma partida razoável, não para boa, razoável, tá? Não vou colocar para ruim, né? A gente tem que dar um desconto para o guri que está começando a partida, começando a carreira nos profissionais, né? Dando uma chance como titular, uma chance de Copa do Brasil, e tomou um cartão amarelo no primeiro tempo por ter, de acordo com o juiz, simulado um pênalti. Então ele estava com cartão amarelo, foi natural a substituição do Ryan pelo Zucarello. E essa substituição foi muito legal, porque ajudou o Vasco no negócio da partida. As jogadas foram aparecendo. O Vasco ficou um pouco mais decisivo no ataque, né? O Coutinho jogando, tudo, mas ele cansou. E aí o Coutinho entrou, aí o Payet, aos 30 minutos do segundo tempo, entrou no lugar do Felipe Coutinho,
E deu uma movimentação importantíssima, né? Por quê? Foi uma jogada do Payet pela esquerda do ataque do Vasco, que saiu o segundo gol do Vasco, né? Ryan já estava em campo, né? Teve uma jogada pela esquerda, o Payet na ultrapassagem passou, cruzou dentro da área, o Ryan bateu na bola assim, um pouco mascado, um pouco no lado da bola, mas com força suficiente para desviar do goleiro Fernando e ir pro gol, fazendo o segundo gol, 2-0 Vasco da Gama. Esse segundo gol deu uma tranquilidade plena pro Vasco da Gama, né? E o jogo se desenvolvendo, tudo. E visando o jogo contra o Botafogo, felizmente, o que eu comentei no meu vídeo antes do jogo, o vídeo pré-jogo, felizmente o Vasco jogou bem. Não precisou do Jair, não precisou do Paulinho jogarem, né? Entrou o Payet, fez a função dele, o Ryan fez o segundo gol. E aí, numa jogada também, né? Berrete com Tietê chutou a bola, aí a zaga do Leandro Lopes tirou, aí veio o Hugo Moura de primeira, na entrada da área, meteu-lhe uma cacetada na bola, terceiro gol, 3-0, aos 42 minutos do segundo tempo, fim de papo, o juiz só deu os descontos necessários que aconteceram no jogo, deu fim ao jogo e aos números da partida. O Leandro, que teve o mando de campo lá em Cariacica, no Kleber Andrade, 0, Vasco da Gama, 3. Vamos falar agora sobre o Leandro, né? O principal jogador do Leandro chama-se Fernando. Que goleiro! As bolas que não dava para ele, no pênalti foi deslocado pelo Verrete, no gol do Ryan e no chute, uma pancada do Hugo Moura, ele não teve culpa, mas nas bolas que teve possibilidade, todas elas defendeu. Se não é o goleiro Fernando, o Leandro Lopes teria saído com 6 gols no segundo tempo, tá? No primeiro tempo fez umas defesas também importantes, mas o jogo do Vasco ele começou a render mais no segundo tempo, tá certo? Então o primeiro tempo foi aquela pressão, posse de bola, mas nervosismo, né? Também com o problema do Alex Teixeira, que para mim é um a menos em campo, facilitou a vida do Rondonópolis. Tirou o Alex Teixeira, ficou com 11 em campo novamente, o Vasco conseguiu deslanchar. Então, coincidências não existem, nem na vida e nem no futebol, ok? Então o Leandro Fernando fez uma partida de gala, ok? O Leandro Lopes se portou, é um time fraco, um time recém-montado, né? Disputando, já está classificado lá nas fases do Campeonato Mato-Grossense, está nas quartas de final da Copa Verde, né? Nas quartas de final da Copa Verde. A Copa Verde dá também lugar à Copa do Brasil. O campeão da Copa Verde tem um lugar na Copa do Brasil. Sim? Então o Leandro Lopes está no jogo ainda, podendo aparecer ano que vem novamente na Copa do Brasil. Engraçado que o Leandro Lopes, o único time carioca que o Leandro Lopes enfrentou durante a sua vida na Copa do Brasil foi o Vasco, né? E a segunda derrota que ele tem para o Vasco da Gama, né? Agora, engraçado também foi, acho que o Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, tem um lance engraçado com o nosso querido Pablo Verrete. Ele gostou de uma bolada, né? Lá no Kleber Andrade, porque tomou uma bolada no jogo contra o Volta Redonda, saiu até o gol de empate, né? Do Vasco, foi uma bolada e o goleiro do Volta Redonda, Dinho Verrete, a bola foi pro gol. E hoje o goleiro Fernando também deu-lhe uma bolada no zagueiro, foi o zagueiro do Leão Ronaldo, deu uma bolada no Verrete, o Verrete também sentiu. Ô, caramba, Verrete, olha só. Por conta do Gabrielzinho, né, o menino de 10 anos, que ele se tornou amigo, né, porque ele empurrou o carrinho, né, já no primeiro jogo lá contra o Volta Redonda, ele empurrou o carrinho do Gabriel. O Gabriel tem uma doença que é degenerativa, um menino de 10 anos, né, a gente torce para Papai do Céu dar saúde para ele, né, que dê o conforto, que a família consiga tratar. E o Papai do Céu dê a saúde para uma criança. A criança sempre crianças são a luz do mundo. Crianças são a luz do mundo, gente. Então,
Ele prometeu um gol pro Gabrielzinho e ele fez um gol pro Gabriel, né? Então ele cumpriu a promessa. E agora vamos esperar o jogo contra o Botafogo no sábado, né? Provavelmente vai ser depois das 18 horas, né? Todos os jogos serão no mesmo horário, né? Com desclassificação, aquela coisa toda. Então, vai ser o certo é que os jogos não serão às 4 da tarde. Então vão ser após as 18 horas, por conta do forte calor aqui no Rio de Janeiro, né? E a análise tática desse jogo é até complicada, porque o Leonel Lopes é um time frágil, taticamente, tecnicamente, né? O destaque, como eu falei, foi o goleiro deles, o Fernando, fez ótimas defesas. Então, a gente analisar taticamente essa partida, né? O Vasco começou no 4-5-1, e um desses 5 no meio de campo, que foi o Alex Teixeira, completamente inoperante. A partir do momento que ele colocou o Tietê, tirou o Matheus Cavalli para dar uma adiantada mais na jogada de meio, esse fluxo de bola, mas aí não deu nem tempo de ver se isso funcionaria, se isso faria efeito prático, porque aos 4 minutos o Vasco teve o pênalti de favor cobrado pelo overhead, né? Então, uma análise tática dessa partida é bem complicada. Certo mesmo é que no jogo contra o Botafogo, Jair e Tietê e Paulinho voltaram ao time titular, ok? Um reforço do Ryan, o Carille já disse em algumas entrevistas que vê o Ryan como reserva do overhead. Eu acho que os dois podem jogar muito bem juntos. Eu acho que o Vasco tem que contratar jogadores de lado e um substituto para o overhead, ou um centroavante, seja fora do sério, para ser titular do Vasco, e ser reserva esse suposto atacante centroavante, né? Mas é isso, galera. Vencemos, estamos na segunda fase da Copa do Brasil e pelo menos vencemos, né? Vencemos no segundo tempo. E foram 3 gols no segundo tempo, cima do time mais frágil, foi uma goleada e que levou o Vasco à classificação. Aqui foi Ricardo Rigas falando para o canal Rigas do Canal Vascaíno. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Tenham todos uma boa noite, fiquem todos com Deus e um beijo no coração.